Olá pessoal, aqui é Leonardo Montes, trazendo mais uma reflexão diretamente do campo da região de Uberaba, Minas Gerais. Hoje, dia 10 de janeiro do ano de 2017, o nosso tema é relações familiares. Esse é um tema que foi sugerido pela Márcia, e se você quiser também sugerir um tema, manda um e-mail para mim, lá no leonardo@mediumdeumbanda.com, ok? Vamos lá. Nós sabemos que somos espíritos, e o espírito, temporariamente, reveste-se da matéria. Esse revestir-se da matéria, nós chamamos encarnação. Então o espírito encarna, desencarna, reencarna, e assim sucessivamente, numa escala absolutamente gigantesca de vida e morte, no seu imenso caminhar evolutivo. Cada vez que o espírito reencarna, obviamente, ele nasce numa família. Essa família pode ser composta de espíritos com os quais eu tenha afinidade, como pode ser composta por espíritos que eu não tenho afinidade. Essa afinidade pode decorrer tanto de uma convivência anterior em alguma vida pretérita, como pode também existir com base na semelhança evolutiva, gostos e tendências parecidos. E aí a gente chega num ponto importante, que muitas pessoas perguntam: a minha família hoje, ela é composta por espíritos que já reencarnaram comigo outras vezes? E a resposta é sim e não. Mas espera aí, como assim sim e não? Você vai entender. Tudo depende, tudo gira em torno da experiência que cada um de nós tem que ter ao vir para a Terra. Quando nós nos encarnamos, nós nos propomos a cumprir determinada missão de nível pessoal. Eu preciso realizar alguma coisa, eu preciso aprender alguma coisa, eu preciso desenvolver alguma potencialidade que eu ainda não trabalhei. Isso nos espíritos comuns. Existem aqueles missionários que já passaram por essa etapa e que reencarnam para vir cumprir uma missão de ordem coletiva. A grande maioria de nós seres humanos vem para cumprir missões pessoais. Muito bem. Então, dependendo daquilo que eu tenho que aprender, eu posso estar rodeado de pessoas que já conviveram comigo ou não. Esse é o ponto. Então não dá para a gente afirmar que todas as pessoas da nossa família são espíritos com os quais eu já convivi. E também não posso afirmar que todos são indiferentes a mim. Não é assim que funciona. Frequentemente é uma mescla. Frequentemente a gente reencarna e tem um ou outro, dois ou três ou quatro que já cruzaram os nossos caminhos, mas outros tantos estão ali pela primeira vez. Quem vai muito pela linha da vida passada para explicar tudo, sempre esbarra nesse problema. Tente imaginar a logística divina para sempre realocar o mesmo grupo de espíritos num determinado local, numa determinada época, para cumprir cada um aquilo que tem que cumprir e, ao mesmo tempo, estreitar as suas ligações afetivas. É uma logística que supera absurdamente qualquer parâmetro material. Só que não é assim que funciona. Vamos supor que eu tenha sido um mau filho numa vida. Eu tive uma boa mãe, tive um bom pai, mas eu não estava nem aí para isso. Eu fiz o que eu queria. Trouxe desgostos e sofrimentos a eles. Pode ser que numa vida futura eu não encarne juntamente desse pai e dessa mãe. Às vezes, para aprender a dar valor na família, Deus vai me colocar numa família de espíritos completamente diferentes de mim. É onde tem aquele estranho no ninho. Eu não me encaixo. E às vezes não se encaixa mesmo. Para quê? Para aprender a dar valor na família, porque quando teve uma família boa, não aproveitou. Agora vem numa família desestruturada, uma família que é só pé de guerra, e tem que aprender a conviver, tem que harmonizar com aquele grupo, tem que fazer a sua parte para que haja paz e harmonia. E obviamente isso não será fácil e virá carregado de sofrimento.
Então esse é um bom exemplo. Às vezes seu pai e sua mãe de hoje não vão ter ligação nenhuma com você na próxima encarnação, o que não impede que numa outra futura vocês não possam se encontrar. Como às vezes acontece de separar um grupo. Então, o pai, a mãe e os 2 filhos. Já várias encarnações eles vêm junto, toda hora eles dão problema, então separa. Um vai nascer no Japão, outro vai nascer na China, outro vai nascer no Brasil. Cada um vai ter a sua experiência, quando tiver mais fortalecido, eles se reencontram de novo e vão continuar a sua caminhada junto. Enfim, não dá pra gente dizer só sim ou só não. Existem muitos meandros nessa questão. Existe uma paleta de cores infinitas. Tem que levar em consideração os laços do passado, o que cada um tem que experimentar, o que se espera do futuro. Enfim, é como eu disse, uma logística absurda. E ao mesmo tempo, esse pensamento nos lança algumas luzes sobre problemas de relação que a gente vê com muita frequência quando não passa por eles, de uma incompatibilidade familiar. Às vezes você tem uma família tradicional que tem lá 5 filhos, todos tradicionais, como a família sempre foi, nasce aquele que muda tudo, que bagunça tudo, que pode ser para o bem ou para o mal, depende. Mas aquele que é diferente, aquele que as pessoas olham e falam, ele não parece ser seu filho. Muitas vezes, muito embora possa ter até uma semelhança física, mas recebeu a mesma educação, teve as mesmas experiências, foi formado no mesmo contexto, mas age de uma forma totalmente destoante. Por que disso? Isso ele traz na alma. O contexto tem influência? Claro que tem. A gente não pode dizer que tudo é espiritual. A educação, meio, socioeconômico, cultural, exerce muita força sobre o espírito reencarnante. Mas muita coisa ele traz da própria alma. Muita coisa é dele. Não importa o jeito da família, é dele. Ele vai trazer isso sempre. Então vocês imaginem que as reencarnações elas vão formando teias. Elas estão ligadas por muitos fios. E os personagens que transitam nessas teias vão se modificando eventualmente e trocando de posição. Assim, hoje um filho, ontem foi o pai, ou foi o avô, ou amanhã será a mãe, porque nesse processo também o espírito troca de sexo, porque ele precisa aprender os 2 lados da energia, não só masculina, não só feminina, ele precisa aprender as 2 coisas. Então, ele reencarna às vezes 10 encarnações como homem, aprendeu o que tinha que aprender, vem como mulher, ou vice-versa, reencarnou 10 vezes como mulher, agora vem como homem. Você precisa aprender os 2 lados. Então a vida, a reencarnação, ela inverte os papéis, ela inverte as posições sociais, ela inverte os países, ela inverte tudo. Porque todos os espíritos têm que aprender a lidar com tudo. Não só uma coisa, não só outra. E é por isso que às vezes nós esbarramos com tantas e profundas dificuldades familiares que faz tanta gente sofrer. Minha mãe não me aceita, meu filho não me aceita, eu próprio não me aceito. De onde vêm essas questões? São questões da alma. Eu sempre fico pensando como deve ser difícil, por exemplo, um cara que foi bilionário na Terra, acostumado todo mundo a ajoelhar os seus pés, tudo o que ele queria bastava estalar o dedo, e de repente a reencarnação pega esse sujeito e joga ele lá no meio da Etiópia para conviver com a extrema pobreza. Como será isso? Como o contrário, pegar esse espírito lá do meio da Etiópia que passava fome e fazer ele encarnar numa família de bilionários. Será que ele vai saber lidar com o dinheiro? Será que o que era rico e agora é pobre saberá lidar com a pobreza? Assim somos nós em relação à família. Às vezes aquele meu inimigo hoje é meu filho. Aquele meu amor hoje é minha mãe, hoje é meu pai. Meu irmão hoje é meu tio, amanhã será meu avô. Então olha que coisa curiosa, né? A sabedoria divina
que inverte as posições, inverte as classes, inverte tudo para que o espírito tenha condições de aprender sobre todas as coisas e assim evoluir, crescer, se estruturar espiritualmente. Bom, vou parando por aqui. Se você quiser outras reflexões, acesse youtube.com/medium de Umbanda. Um abraço a todos.